Olá, eu sou Herman Silvani, professor de Humanas e Sociais e de Wing Chun Kung Fu e Qigong na AFWK, a Associação Fluir Wing Chun Kung Fu de Chapecó, Santa Catarina. Leciono História, Filosofia, Sociologia e Linguagens em escolas da rede pública e da rede privada e também em oficinas e cursos de linguagens poéticas. Também trabalho com artes, com música e literatura, poesia, crônicas e fotografia. Enfim, um pouco esse é o meu caminho de vida. Também faço um pouco de agrofloresta, minha própria casa, horta, produzo pelo menos a parte verde da nossa alimentação, acho que uns 50% no mínimo é trabalhado aqui em casa mesmo, um espaço pequeno, não um espaço grande, mas que a gente consegue estar desenvolvendo uma parcela da alimentação autoral ou própria, sem depender do mercado. E quando depende do mercado, geralmente a gente também busca consumir do pequeno agricultor, né, daquele que produz alimentação saudável e fora da lógica do grande capital, do grande mercado. Só para me localizar um pouco a partir de onde eu estarei falando. Então, o assunto tem um pouco a ver com o desrespeito à questão do tempo que a gente vive, desse momento atual, em relação à pandemia que bate a nossa porta, essa crise viral do Covid-19, coronavírus, e as reações frente a isso, né? As reações das pessoas, dos mais variados segmentos. Basicamente, a partir de estudos e leituras, dá para se dizer que a gente tem 3 tipos básicos de atitudes frente a uma realidade que coloca a gente numa situação tanto quanto desafiadora, digamos assim. Numa situação tanto quanto perigosa, provocativa. A primeira atitude, eu vou me usar de alguns conceitos taoístas, né, para que a gente possa também estar pensando no sentido que envolve a psicologia humana, envolve o comportamento humano social também, como o ser humano se comporta na sociedade, a partir de certos valores, de certas crenças, de certos costumes, certas práticas. O que algum filósofo também vai chamar de vício. Eu vou me usar desse conceito de vício. Porque a gente tem de um lado o vício, do outro lado a gente tem a virtude. Aí a gente tem um livro que se chama Tao Te Ching, que é o livro do caminho e da virtude, que é a principal obra, eu diria, uma das principais taoístas, atribuídas a Lao Tse, filósofo chinês. Esse livro data de algumas centenas ou milhares de anos antes de Cristo. E aqui dentro tem uma filosofia guardada com várias questões que envolvem o pensamento e a atitude humana na vida, na sociedade e na vida, nas culturas. Então, basicamente, a gente vai ter três atitudes ou 3 ações dentro desse contexto. A primeira atitude é das pessoas que correm. As pessoas que correm, elas também correm o maior risco de cair, de se acidentar no caminho. O segundo tipo de atitude é das pessoas que caminham. As pessoas que caminham, elas já conseguem ter uma proatividade maior ou ser proativas no sentido de elas conseguir lidar com as situações de uma forma mais cuidadosa, levando em conta várias questões e principalmente o outro. E a terceira forma de atitude ou ação é a das pessoas que flutuam. É tudo muito simbólico isso, tá? As pessoas que flutuam, no caso, seriam aquelas pessoas que também caminham, mas horas elas conseguem ir além do caminho, ou da caminhada, desculpa, ir além do passo. Elas flutuam, elas conseguem estar num nível, digamos assim, superior da caminhada. Porque a partir desse conceito taoísta, não tem fim, não existe um fim, um lugar perfeito, ideal para a gente estar, para a gente viver, mas sim existe um caminho. E esse caminho ele acontece a todo momento.
E a gente, no taoísmo, costuma dizer que a gente está no caminho. Estar no caminho é estar equilibrado, né? Caminhando. E nem parado, nem travado, no sentido de parar no tempo, travar, mas também não correr, não querer antecipar o caminho. Porque não existe antecipação do caminho. O caminho, como diz o poeta, se faz caminhando. Só que o que a gente vê um fenômeno acontecer na modernidade, principalmente nos tempos atuais, é daquelas pessoas que não caminham, muito menos flutuam, elas correm. E dito isso, eu vou utilizar aqui nesse livrinho que se chama Sociedade do Cansaço, do coreano Byung-Chul Han, um filósofo contemporâneo jovem, que vai falar dessa sociedade sem imunidade. Aí, fazendo relação com outras leituras, a imunidade não estaria só no ser humano, mas sim estaria na cultura, nos valores, no modo de vida. Então, esse outro conceito a partir do Tao Te Ching, a partir do taoísmo. Quando a gente fala no taoísmo em cultura, a gente fala em espírito também. A gente relaciona, na verdade. O que é o espírito, o grande espírito? É aquilo que tudo que eu faço na vida, tudo que eu vivo, tudo que eu penso, tem reflexo em algum lugar, de alguma forma. Então o espírito seria isso. O meu espírito, que espírito eu tenho? Qual o espírito que eu estou agora, nesse momento, me utilizando ou fazendo parte desse grande espírito universal? Para que leva esse meu espírito? Para que lado leva? Para onde leva? E de que forma que eu vivo esse espírito? É como no ditado popular a gente chama de estado de espírito, né? Hoje não estou com o espírito bom para aquela festa, não estou com o espírito bom para tomar um vinho, para beber ou para comer carne, enfim. Tem muito a ver com isso, o espírito do lugar, o espírito do ambiente, e a gente é parte desse ambiente também. Dentro disso, então, a pessoa que corre, geralmente, ela atropela. Esse é o simbolismo. Quem corre, atropela. E é uma grande questão a ser pensada. Porque quando eu corro e atropelo, quer dizer que eu estou tentando ultrapassar os outros, ou melhor, não os outros, ultrapassar meu próprio limite, e o limite da realidade. A realidade, às vezes, ela é muito bem clara, ela está muito bem à nossa frente. O que faz que as pessoas não olhem para a realidade é justamente essa corrida, essa correria, que a gente pode chamar de ansiedade. A filósofa e psicanalista, poeta brasileira Viviane Mosé, que estuda e trabalha muito na perspectiva nietzschiana, ou de Nietzsche, um dos filósofos que eu também, ocidentais, cujo eu estudo e tenho base referencial. Viviane Mosé vai trabalhar um conceito que ela chama de a sociedade da exaustão. A gente vive na sociedade da exaustão, baseada em Nietzsche. Baseada em Nietzsche, ela trabalha esse conceito. O que Chul Han vai falar em sociedade do cansaço. Pode fazer um paralelo. No taoísmo, eu costumo usar e chamar sociedade dos excessos, fazendo uma relação. Porque no taoísmo tem uma das frases, um dos versos de uma das estrofes de um dos poemas, Lao Tse escreve: todo excesso é perverso. Então a pessoa que corre, ela corre porque ela é movida por uma cultura, por um valor ou por um costume, por um vício, como eu comentei antes, né? Um vício que é a ansiedade. A ansiedade. Essa pessoa ela respira de um jeito equivocado, de um jeito muito rápido. Tudo que ela faz, ela acaba trazendo para o mundo, ofertando ao mundo, dividido com o mundo a partir da sua pressa, da sua ansiedade. E eu não vou dizer aqui, porque não é, em grande parte dos casos, isso não é uma maldade que a pessoa tem. Ela não é má, ela não está fazendo isso porque ela quer, é porque ela está com problemas. E geralmente esses problemas, uma área da psicologia vai chamar de transtornos mentais. Tá? Ou um transtorno bipolar, ou uma espécie de euforia exagerada, né? Vamos chamar de ansiedade mesmo, que eu acho que essa é a palavra que traduz bem isso.
Então, nesse sentido, a ansiedade ela passa a ser uma forma de vida. Uma forma da pessoa estar se comportando, se postando frente à vida. Então, a pessoa que corre é essa pessoa ansiosa, essa pessoa que leva de arrasto muita coisa. E agora, com essa ameaça do coronavírus, por exemplo, essa ansiedade ela está muito presente, ela está muito no dia a dia das pessoas, pelo fato da gente estar sendo conduzido por alguns valores e acreditar nisso, ou seguir isso, ou reproduzir isso inconscientemente, às vezes, muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, reproduzir isso inconscientemente, essa forma de vida, esse modo de vida, que é o mesmo modo de vida que está implodindo o sistema. Qual o sistema? O modo de produção capitalista, esse que a gente vive. Com todos os seus valores, né, liberais, neoliberais, com todas as suas perspectivas fundadas na pressa, fundadas numa lógica da fábrica, da série, da velocidade. Com o uso das tecnologias, Facebook, WhatsApp, as redes sociais, a internet, de uma forma quase geral, esse modo de vida apressado, ansioso, que atropela, ele acaba sendo incorporado pelas pessoas, começa a fazer parte do corpo do ser humano, não só da mente, mas do corpo também. E as pessoas acabam correndo, atropelando. Então o estado de espírito das pessoas que atropelam ou que correm é um estado de espírito inquieto, que não para relaxar, que não para tentar alcançar o vazio, que talvez a gente chama de vazio. O que é o vazio? Seria simples. O vazio é aquele momento que você relaxa, que você medita em si mesmo para poder minimamente olhar para o mundo de uma forma mais distante, mais ampla e aprender a caminhar. E depois que se aprende a caminhar, a gente começa também a trabalhar em si próprio, para quem se aprofunda nisso, a aprender a flutuar. Eu não estou delirando aqui, tá? A questão de flutuar é simbólico, tá? Mas é semelhante a isso mesmo, a sensação que a gente tem e a forma que a gente vai pisar na Terra, vai pisar no mundo e vai dividir com as pessoas esse mundo, de uma forma flutuante. Que seria um modo, né, mais equilibrado, mais sensato de se viver. Dito isso, eu vou ler um trecho aqui do Tao Te Ching, de Lao Tse, ou Lao Tse, que vai dizer o seguinte, deixa eu encontrar aqui, tem um trecho de poema, deixa eu encontrar, está todo marcado no livro de Santa Leitura, que eu gosto de fazer dele aqui. E o excesso de acúmulos causará a morte rica. Um outro verso. Quem sabe se conter, não irá se exaurir. Então, essas duas frases do Tao Te Ching, ela pode fazer a gente pensar muita coisa a respeito do que eu estou falando. Frente a isso, eu vou ler mais um trecho aqui que vai falar da rigidez, que é essa cultura de quem corre. Rigidez é excesso. E toda manifestação rígida, por ser excessiva, corre o risco de não chegar ao seu final natural, ao seu fim natural, porque é a própria rigidez, como o oposto da flexibilidade. Não permite que a manifestação passe por suas etapas naturais de transformação, o que precipita seu fim. Este processo de antecipação da morte de uma estrutura devido à sua rigidez ocorre em todas as fases da vida, em qualquer trabalho ou empreendimento. Na defesa de uma ideologia ou de um pensamento religioso ou ideológico, vou colocar um parênteses aqui, em regras de comportamento, nas posturas com a saúde física e nas próprias práticas espirituais. Para tudo, o ser humano precisa buscar o caminho do meio,
E este é o caminho da flexibilidade. Flexibilidade para enxergar e se adaptar ao mundo dentro da realidade do momento e do lugar em que vive e das pessoas com quem convive. Equilíbrio para viver. Fases naturais para a vida. Isso é um trecho de uma interpretação, de uma leitura feita pelo grande mestre Hu Chen, que foi tradutor direto do chinês dessa edição do Tao Te Ching. Hu Chen era um grande mestre taoísta que residiu no Brasil. Ele acabou fazendo essa tradução direto do chinês com comentários. Então é uma tradução que eu indico muito, tá? Uma tradução do Tao Te Ching. Então, relacionando essa rigidez com a forma com que a gente acaba vivendo às vezes, ou que muitos vivem, que é excessiva, que é rígida demais, acaba dificultando ou sendo mais rígida que a própria vida e natureza, que são muito mais flexíveis do que rígidas. E nós, como seres da natureza, da vida, a gente deveria ser muito mais flexível, fluente, ou seja, fluir e flutuar mais do que correr, muito mais. No mínimo, caminhar, que seria talvez aí o caminho do meio, né? Mas o que acontece, infelizmente, principalmente em tempos de crise como pelos quais a gente está passando, é isso, né? É muita correria. Aí a questão que eu coloco é o seguinte: você, na sua vida cotidiana, na sua família, no seu trabalho, você está correndo, caminhando ou até buscando flutuar? No momento em que o planeta, a natureza, pede para que as pessoas parem um pouco, respirem mais devagar, não continuem com essa ansiedade, com essa correria que está destruindo não o planeta. Talvez seja uma leitura equivocada humana. O ser humano, na sua arrogância, ele sempre coloca como fim do planeta, o fim da natureza. Estamos destruindo a natureza e o planeta. Não. A gente está se matando. Se alguma coisa está sendo destruída, é a raça ou a condição humana, a cultura humana no planeta. A natureza, outra concepção taoísta, a natureza, no fim, ela sempre prevalece. Porque a natureza não é só o que a gente é, o que a gente enxerga. O vírus faz parte da natureza. A bactéria, o fungo, são seres talvez mais antigos do planeta. E eles sempre prevalecem, eles sempre estão. Os momentos em que a Terra, em que as culturas, ou não as culturas, mas as grandes vidas humanas, os dinossauros, outras vidas que existiram, se extinguiram, renasceu, a natureza renasce, ela sempre traz de volta a vida. A natureza não precisa do ser humano, é o ser humano que precisa da natureza, porque a gente é parte dela. E por uma lógica platônica, judaico-cristã e até cartesiana, ou seja, moderna, a gente se afastou da natureza. A gente virou as costas para a natureza e começou a correr e nunca mais parou. Então essa corrida que está levando a esses excessos, essa sociedade da exaustão, do cansaço ou dos excessos, ela se dá por uma questão de uma postura humana frente à vida e frente à própria condição. A gente passou do nosso limite, a gente não consegue mais identificar o limite de onde a gente pode ir e onde a gente não deve ir. Isso que está acontecendo no planeta hoje. Então eu vou ler mais um trecho para encerrar, que vai falar o seguinte: a rigidez e a flexibilidade também fazem parte do ciclo da vida e da morte. Ao longo da vida, a pessoa está sempre alternando sua maneira de se manifestar no mundo, usando palavras, pensamentos ou sentimentos, ora rígidos, ora flexíveis, conforme as circunstâncias que estiverem atuando no contexto. Dessa forma, ela
ela estará sempre direcionando coisas rígidas para a morte, entendida como a transformação traumática de uma circunstância, e as coisas flexíveis para a naturalidade da vida, entendida como a transformação pacífica e harmoniosa das manifestações. E o próprio ser humano, como um organismo vivo, também passa por essa alternância. Quando nasce, o bebê é flexível e maleável. Mas conforme a pessoa se desenvolve na vida, adquire rigidez física, energética e mental, até finalmente morrer e seu corpo adquirir a completa rigidez. Um comentário, uma interpretação do mestre Hu Jishern para o Tao Te Ching de Lao Tse. Ou seja, não importa. O que a gente fizer na vida, lá no final dessa vida, da morte, desse trajeto de vida, antes da gente se transformar em uma outra coisa, alguma matéria que alimente uma outra vida, porque a gente é energia também, e vai se transformar em algo para uma outra vida, o que muitos talvez vão chamar de reencarnação, ou que seja, fisicamente falando, matéria, que vai alimentar vermes e fungos e bactérias e outras vidas que vão gerar outras e assim por diante. Nesse sentido, a vida é eterna. É nesse sentido que a vida é eterna. Mas o que a gente fizer aqui, sendo flexível ou rígido, a gente vai alcançar a rigidez lá na morte. Então a questão é essa: por que correr a favor disso? Por que correr para lá, se a gente está aqui? Eu diria que grande parte das pessoas que vivem correndo, elas não conseguem viver o presente, estar no aqui e agora. Elas estão antecipando o problema, antecipando a morte. E infelizmente levando muita gente de arrasto. No sentido de quê? De quem dirige alguma coisa. Quem tem algum poder de mando, de direção, de chefia. Se essa pessoa é ansiosa, se essa pessoa é das que correm, ela acaba levando todo o seu grupo junto. Salvo um que outro que consegue se equilibrar no meio disso tudo e caminhar. Então, a questão que eu quero deixar para a gente refletir e pensar em casa, dentro de si próprio. Você corre, caminha ou busca flutuar? Essa é uma questão que pode mudar totalmente a realidade do que a gente está vivendo hoje para um futuro próximo. Pode, inclusive, salvar esse futuro próximo. Os estados fazendo a tal da flexibilização, no momento em que deveriam estar mais... aí que está, agora, nesse momento que a rigidez seria necessária, para que possa haver flexibilidade depois. Isso que estão fazendo não é flexibilidade no sentido de deixar fluir, mas sim obrigar as pessoas a saírem para fora, a entrar em contato com o perigo, com o risco. Isso também pode ser considerado uma atitude rígida do Estado e de muitas pessoas. Então, só para encerrar que essa pergunta: a gente não é, pelo menos o meu modo de vida, a pessoa que eu sou e as pessoas com quem eu convivo, elas não são como Roberto Justus, como o Ratinho, como o presidente, como... Elas não são. No sentido de que a gente não está no mesmo barco. A gente está no mesmo mar, no mesmo mundo, no mesmo planeta, com a mesma natureza, mas a gente não está no mesmo barco. Nossos barcos são bem diferentes. E você que está no mesmo barco que eu, você é uma pessoa que corre, caminha ou busca flutuar? O excesso de acúmulos
causará a morte rica. Quem sabe se conter não irá se exaurir. Todo excesso é perverso. É isso. Agradeço a atenção. Espero que tenha servido essa reflexão. Até a próxima.